Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa do Basquetebol. No programa de hoje vamos fazer a antevisão da jornada 17 da Liga Betclic masculina, repito e digo, jornada 17. Incluindo este jogo, ficam a faltar apenas e só 6 jogos, portanto é isso. Depois deste jogo só faltam 5, portanto entramos mesmo na retinha final, diria, após este jogo. Esta jornada traz alguns elas interessantes e o primeiro é já o primeiro jogo, Futebol Clube do Porto contra o Sport Lisboa Benfica. Olha, vamos olhar para a tabela, um segundinho. O que é que nos diz a tabela? Benfica em primeiro lugar com uma derrota, Sporting em segundo com 3 derrotas, Ovarense em terceiro com 4 derrotas, Futebol Clube do Porto em quarto com 5 derrotas. Portanto, o Benfica, o Porto, é muito importante vencer aqui, não só porque faz o Benfica descer uma posição, faz o Benfica perder uma vez, mas porque se continua a manter-se pertinho do Sporting e da Ovarense, que é o grande objetivo do Porto, diria eu para já. Nem sequer, o Porto neste momento nem sequer acho que nem olha muito para o primeiro lugar, mas olha para aí. Já o Benfica, lá está, vencendo, consegue manter a tal distância, porque este é um daqueles jogos difíceis para o Benfica, consegue manter a tal distância e consegue afastar garantidamente o Futebol Clube do Porto, mesmo que matematicamente continue a ser possível. Nós vamos dizer que é mesmo impossível, mas, ou seja, o Benfica vencendo garante pelo menos a terceira posição. Diria que já está garantida, mas com firmeza garante. Porque lá está, se perder e o Ovarense por acaso vencer, fica a 2 vitórias do Ovarense, que está neste momento na terceira posição, portanto ainda fica aquela coisa, ok, faltam 5 jogos, pode ser, vencendo, garante mesmo a terceira posição, porque o Porto nunca irá, sem dúvida, apanhar, e a Ovarense também fica muito perto de garantir a segunda, porque o Ovarense iria ficar a 3 do Benfica, manter-se a 3. Passando então ao próximo jogo, este sim também, Ovarense Vitória Sport Clube, há aqui uma coisa muito interessante. Muito interessante porque do lado do Ovarense lá está falado, é aquela coisa do Ovarense tentar se aproximar do Benfica ou então distanciar-se do Porto, importantíssimo. Do lado do Vitória também importantíssimo. Temos aqui um facto que neste jogo pode acontecer, que é, nós vemos Imortal empatado com Vitória e empatado com Queluz. Imortal em oitavo em lugar de playoffs, portanto estamos a ter tabela a 3, depois o Vitória em nono, o Queluz em décimo. Ambos com 5 vitórias. Abaixo, nas duas posições de descida de divisão, está primeiro o Vasco da Gama e depois o Galitos, ambos com 4 vitórias. Uma coisa que pode acontecer aqui é termos uma tabela assim no final desta jornada, caso Vitória Imortal e Queluz percam os seus jogos, os respectivos jogos, portanto, Imortal que vai defrontar Galitos e Queluz até Vasco da Gama, portanto até curioso, podemos só ter uma tabela A4. Mas podemos ter uma tabela assim que se o Vitória também perder o jogo. Portanto, e o Vitória de certeza então que aqui quer ganhar, porque assim garante uma coisa. Se Vasco da Gama perder, ou o Galitos perder, que se aumenta a distância de 2 vitórias, em vez de ficar uma passa a 2, estamos as equipas perderem 2 lugares de divisão. Caso perca Imortal e Queluz, o Vitória vencendo consegue-se pôr no lugar de playoff com uma vitória de distância. Portanto, não fechem os olhos para este Vitória, que vai ser de facto perigoso. Vamos então do lado do Ovarense. Plantel mais reduzido, espera-se ver aquilo um bocadinho que tem sido a força de vontade. É difícil antever os jogadores neste momento. Se calhar Jackson Storm não tem estado assim também. Será um jogo onde pode voltar a estar? Acho que sim. Até ali naquela força interior, provavelmente estão com Yasman Sanga, vai ser ele. Do lado do Vitória, Chance Jenkins. Espera-se ele porque tem sido ele. A par dos outros jogadores também, como Samuel Pitt e Malik Jacobs, mas Sean Sinkins esteve muito bem no jogo anterior, não se espera outro motivo para estar mal neste. Vamos então avançar à próxima partida. Galitos do Barreiro, Imortal Luzigás. Jogo no Barreiro, no pavilhão municipal Luís de Carvalho, ainda não no novo pavilhão do Galitos do Barreiro. Portanto, mas é um jogo que vai ser importantíssimo para as duas equipas. O Galitos vencendo, lá está, a ganhar ali alguma folga para chegar aos últimos 5 jogos empatado em vitórias com as equipas que estão no lugar de tranquilidade. Só ver uma tabela... Pois isto é das contas, porque o Galitos pode continuar em baixo, dependentemente de só ver uma tabela a 3, a 4 ou 5, num lugar de descida, mas estar com as mesmas vitórias, ou até pode mesmo ficar num lugar positivo. Eventualmente, se for uma tabela A5 prejudica muito o Imortal. Portanto, o Galitos aqui pode saltar na classificação, mesmo que não salte, ficar pelo menos empatado em vitórias com as equipas que estão
num posto de manutenção é muito importante. Por acaso acabei de fazer as contas assim mentais, o Imortal fica com graves problemas se houver uma tabela A5. Pode ir mesmo para um lugar vermelho. Portanto, importantíssimo para o Imortal vencer, de facto. Vamos então avançar para a próxima partida, que é o do nosso prego contra o Sport Clube Vasco da Gama. Não, antes disso, nem sequer falámos dos jogadores. Do lado do Galitos temos a inclusão do novo jogador, do Archie, e queremos ver como é que ele está. Teve pouca pontuação no jogo do Sporting, acho que apenas 2 pontos. Os dois da linha de lance livre, mas o que é facto é que trouxe alguma coisa ao Galitos. Depois ele saiu, veio Rothstein, e Rothstein não teve bem. Nesse final, teve muito bem no início, depois foi poupado, lá está, por este Archie, e depois não voltou e não trouxe as coisas tão boas. Estava a ser melhor Archie até, mas lá está, é daquelas decisões que se tomam. Portanto, queremos ver como é que está a Archie. Napa já sabe que vai ser fortíssimo, juntamente com Carter. Do lado do Imortal, também ver como é que continua Fred Thomas, que já se provou que tem capacidade de ver tiro, já não tem a mobilidade que teve quando estava no cabo, sem dúvida alguma, mas é um extremo com visão, parece. E com alguma capacidade. Faz aqueles lançamentos que parece que aquilo nunca vai na vida vai entrar, a pessoa pensa, que lançamento é este? Mas depois a bola de facto entra com dinâmicas diferentes, de facto pouco ortodoxas, mas até algo eficaz de Frederico Thomas. Deste jogo damos por concluído, vamos então avançar a outro também. Portanto, esta jornada só temos jogos no mínimo bastante interessantes. Aqui a dúvida é qual deles é que vamos escolher para ver até ao fim. Então, o próximo partida é o que é Luz nosso para contra o Sport Clube Vasco da Gama. Este é também importantíssimo porque o Vasco da Gama pode... Eu diria que este é mesmo quase uma final para o Vasco da Gama. Porque se o Vasco da Gama conseguir vencer... Se o Vasco da Gama conseguir vencer, põe-se num lugar de mais alguma segurança para as últimas 5 jornadas. Se perder, acho que pode-se ter o destino selado, dado que as próximas 5 jornadas o Vasco da Gama vai apanhar jogos muito complicados. Portanto, está aqui quase um tudo ou nada em que é Luz que o Vasco vai jogar. Ainda não conseguiu ter 2 vitórias consecutivas na Liga. De lembrar que na jornada passada o Vasco vence. Pode ser que seja agora a primeira vez. Portanto, diria que é quase um tudo ou nada. O que é Luz vencendo, voltamos à mesma história da outra vez. Pode-se pôr no lugar uma vitória isolada de playoffs. Mesmo de qualquer das maneiras, afasta-se os lugares de descida da divisão. Vamos então avançar à próxima partida. Dizer também que o grande destaque para esta partida, para mim o que se espera é Xavier McLean. Ver também como vai estar lá Sean Lindsay, porque pode ser o grande fator diferenciador, ou seja, o nível a que lá Sean Lindsay está nas partidas, já que é muito variável. Vamos então avançar à próxima partida, Sporting Clube Braga, Sporting Clube Portugal. Também de facto um jogo onde a equipa bracarense parece estar com a confiança no máximo. Já deu entrevistas a dizer que estavam preparados, nomeadamente no Saconé. Portanto, aqui o Braga, pelo que disse em entrevistas, vai pôr o Sporting à bica e pode mesmo até vencer o jogo. O favoritismo, independentemente disso, é do lado do Sporting, que o destaque para o jogo interior entre Brandon Jones e Claude Robinson. Aqui poderão ser chaves. Temos que ver como é que o Braga faz essa defesa. Eu gosto, o novo posto do Ellie James é mais móvel e também pode ser interessante vê-lo a trabalhar, nomeadamente a tirar vantagens de fora para dentro. Vamos então avançar à próxima partida. Jogar a ver o União Desportiva Oliveirense, Derby Aveirense. Aqui está um jogo importante para a equipa do Jogueira. A equipa do Jogueira que se encontrar uma vitória da equipa do Braga pode conseguir aqui vencer esta partida, e se vencer ficará, e o Braga perder, empatado em vitórias com o Braga e 2 vitórias da União Desportiva Oliveirense, mantendo um sonho quase impossível de chegar ao 5º lugar, mas mantendo. Mas mais importante que esse sonho, mantém a realidade do objetivo de Jogueira, que é manter-se na Liga. Então, se vencer hoje, ficará com 7 vitórias. O máximo que pode acontecer é que o 11º lugar tenha 5 vitórias. Portanto, o Jogueira ficaria a 2 vitórias. Seria bom a faltarem 5 jogos para o coletivo de Jogueira vencer, porque senão até pode entrar aqui em lutas que eram pouco esperadas para quem estava a ver o Jogueira no início da temporada. Do lado do Oliveirense espera-se... do lado do Jogueira então espera-se Darius Baker, e também que por acaso esteve mal no jogo do Vasco, portanto espera-se que agora consiga dar a volta e estar bem. Do lado do Oliveirense estou curioso para ver Leonard, sempre curioso, é um jogador que traz muita coisa e que gosto sempre de estar atento e de ver.
Acho que James Boeheim vai ter um papel preponderante, mas também quero ver Mal Foster, o que vai trazer ao jogo este norte-americano novo da União Desportiva Oliveirense. A União Desportiva Oliveirense neste momento conta com 6 norte-americanos. Do nossa parte é tudo. Peço desculpa ao programa mais longo, achámos interessante falar destes detalhes importantes, porque é uma jornada muito, muito emocionante. Caso tenha gostado, deixe aqui o seu gosto aqui em baixo e agradecemos toda a sua atenção. Continuação.